Queridos irmãos, o tema de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Está no capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciarmos, então, falando sobre o homem inteligente, vamos tentar falar um pouquinho sobre a inteligência. Existem várias definições e até controvérsias sobre o que seja o homem inteligente, alguém mais inteligente, o que seja a inteligência. E durante a história, em determinados momentos, se variou bastante sobre esse conceito do que seria essa inteligência. Então, se procurar no dicionário, vai estar ali: inteligência é a faculdade de conhecer, compreender, de aprender, de julgar, de conectar conhecimentos, né? Tudo isso traduz um pouquinho do que seja a inteligência. Se fala muito da inteligência mental, dessa inteligência ligada à intelectualidade. Se fala pouco sobre a inteligência física, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o maior dos atletas aí do nosso país, do passado, aí, né, que foi, e talvez até hoje, o Pelé, né? Ele não é uma pessoa boa no discurso, eu não sei a quantidade de estudos que ele tem, mas ninguém pode dizer que ele não tem uma grande inteligência física, né, de conseguir fazer o que ele conseguia naquele esporte que ele praticava. Exigia raciocínio, técnica, estratégia, e não considerar isso uma inteligência seria deixar esse conceito raso, né? Então são várias formas de inteligência. E ali no começo, 1900, 1905 até 1911, dois psicólogos franceses, Alfred Binet e Theodore Simon, não sei, eles desenvolveram uma tese, né, no qual o objeto de estudo era avaliar crianças com atraso mental. E então eles desenvolveram um teste que conseguia dizer se alguém tinha mais ou menos conhecimento, e focado nessas crianças. Mais tarde, um pouquinho, Levi-Strauss, ele aperfeiçoou o teste avaliando pessoas, né, não só crianças com problema, mas qualquer pessoa com aritmética, memorização e vocabulário. E a partir daí, então, tínhamos um primeiro teste para avaliar inteligência, que até hoje ainda é usado. É usado em menor escala, mas é usado. É o teste de QI. É o consciente inteligente. QI. Isso, então, estava muito relacionado à inteligência. Esse teste, ele foi aperfeiçoado por outros estudiosos e utilizado largamente, inclusive por empresas, né, onde as pessoas que atingiam um determinado grau eram considerados com pouca inteligência, com inteligência média, com uma alta inteligência e os que despontavam ainda mais. E dentro dessa perspectiva e desse conceito, que ele era muito ligado à lógica e à razão, as empresas começaram a contratar e aplicar até testes de QI, já um tempo atrás, né, para contratar gerentes, os futuros diretores. E com o passar do tempo, foi se notando que realmente essas pessoas que tinham um QI elevado conseguiam um bom espaço nas empresas, mas que as pessoas que se tornavam os líderes, os diretores, não necessariamente tinham um QI tão elevado. E isso começou a intrigar uma série de estudiosos. Onde está o erro disso, né? Por que tem pessoas que têm um QI elevado
chegam só a um determinado nível da empresa e outras conseguem passar dessa pessoa sem ter esse QI, já que é um teste, é um resultado, está ali, é uma coisa bem objetiva, é diferente daquela coisa subjetiva de eu olhar para o meu funcionário e gostar dele e achar que ele é bom. Não, tem um teste, está ali, ó, esse cara aqui tem um QI mais elevado, mas ele não consegue, de repente, passar determinados cargos. E isso começou a intrigar estudiosos e começou a se desenvolver uma série de estudos. Daí então passou-se lá passou 90 anos, chega em 1995, daí este estudioso, né, Daniel Goleman, lança esse livro, né, lança uma tese e começa a falar de uma inteligência chamada inteligência emocional. Daí já não se fala mais em QI, se fala em QE. Ele começou a perceber que pessoas que estavam na direção e em alto grau de empresa não necessariamente deveriam ter um QI elevado, mas ter um QE. E o que seria esse QE? É ter uma capacidade emocional de lidar com as pessoas, de resolver os seus conflitos internos, ter uma capacidade emocional de conduzir pessoas, de liderar. Então, de interagir na sociedade, de interagir com a família, de resolver problemas. Notou-se também que tinham grupos, um grupo de pessoas, 10 pessoas, todas com QI elevado. Então, se você pega um grupo de 10 pessoas com QI elevado, consciente e inteligente, o QI do grupo vai ser a soma do QI dessas pessoas. Aí você pegava um outro grupo com um QI que não era tão elevado, mas com pessoas que conseguiam se relacionar, que conseguiam manter uma sinergia, que conseguiam resolver problemas, que conseguiam trabalhar em grupo e tinham resultados superiores àquele grupo que tinha um QI bem mais elevado. Então, a inteligência emocional tem sido estudado, é algo novo, né? 1995, é super recente em termos de ciência e descobrimento, mas já centenas, milhares de teses em cima de inteligência emocional já saíram e se estuda cada vez mais esse tipo de inteligência. Mais tarde, mais recente ainda, agora recentemente, né, em 2012, esse livro eu ainda não li, eu escutei na palestra do Divaldo. Então surge uma doutora chamada Dana Zohar, né, com H no meio do nome dela. Ela lança um outro conceito. Já tinha o QI, a QE, ela lança a QS. Essa tese falando da QS. O que seria a QS? Para não ser também QE, para não confundir, foi QS, consciente espiritual, que nada mais é do que juntar os componentes dessa ciência, dessa tese do consciente inteligente, mais o consciente emocional, e daí então aparece o consciente espiritual. Como o Divaldo falou na palestra, o QS está ligado então à necessidade humana de ter propósito e objetivo de vida. Então, só nessa frase, nós já podemos ver que é muito fácil ter um consciente inteligente alto, saber resolver questões de altíssimo grau de complexidade, contas numéricas e matemáticas, e não ter objetivo na vida, cair no vazio existencial, cair em depressão. A depressão não é uma doença que vem para pessoas, somente para pessoas que não têm conhecimento. A depressão se encontra em várias camadas da sociedade. Pessoas que vivem um vazio, que não têm esse objetivo, que não têm propósito na vida. E essa QS, então, esse consciente espiritual, fala sobre isso, né? O responsável pelo significado da nossa existência, pelo desenvolvimento dos valores éticos e crenças. Daí acaba
dentro daquele conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, vai lá atrás em Carl Gustav Jung, falando do homem como um ser que ele é um religioso, ele busca Deus dentro de si, ele busca aquele estado luminoso, e então esse consciente espiritual é algo bastante recente, que circunscreve as outras teses e vem nos mostrar um pouquinho mais desse conceito que está se ampliando. Que quando a gente era criança, inteligente é o professor de matemática. Era aquilo que a gente achava, né? Poxa, ele sabe fazer conta de matemática, ele é inteligente. É claro que ele é inteligente também. Né? É claro que ele é inteligente também. Mas essa inteligência, esse conceito está se ampliando. E independente, às vezes, da pessoa ter algum tipo de destaque, né? Ser um grande palestrante, ser um grande engenheiro, ser um grande médico, ser um grande pedreiro, né? Profissional que hoje em dia já está começando a ficar em falta, né? Quem diria isso, né? Pedreiro, quanto custa o trabalho de um pedreiro, né? E conseguir então ver a inteligência nos diversos campos e ampliando para o campo espiritual. Aí nós passamos por uma situação bem interessante, que é quando você vai até o mundo acadêmico. Que no mundo acadêmico hoje, em geral, nas universidades, você falar em religioso, falar em Deus, é algo que não é bem visto. Não é bem visto porque eu transito no mundo acadêmico e não é bem visto. Eu vejo isso. Nem se fala. Nem se fala, porque parece que você está indo contra a inteligência. Parece que quem fala em ter um propósito de vida, um objetivo de vida, em acreditar num Criador, parece que esse está contra o conhecimento. Né? No geral, eu não estou dizendo que seja somente isso pregado na universidade, né? Mas fizemos essa introdução para falar de inteligência, para falar sobre o nosso tema, missão do homem inteligente na Terra. Quem é esse homem inteligente? E qual a missão desse homem inteligente na Terra? Então, já no primeiro momento a gente justifica que inteligente não é só aquele que consegue resolver cálculos matemáticos, que essa inteligência ela é ampla. E agora, nós vamos ver o que a espiritualidade nos fala sobre esse homem inteligente. Qual é a missão dele? Quais são as responsabilidades que ele tem? Começa assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Por mais inteligente que seja o homem, dentro dessa visão que nós demos, sempre o nosso saber vai ser um saber restrito. Sempre vai ser um saber estreito, porque não tem quem saiba tudo. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Veja o que a espiritualidade fala. Suponhamos sejais sumidade. O que é sumidade? Alguém que tem um conhecimento comprovado muito superior aos demais. Muito superior. Alguém que seja um doutor em determinada área. Repito aqui, não falo somente um doutor do mundo acadêmico. Volto ao pedreiro. Né? Um pedreiro que saiba fazer uma casa de um jeito que ninguém faz, com aquela capacidade fora de série, uma sumidade no que ele faz. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos, se fores uma sumidade. O homem inteligente na Terra, que for um destaque enorme, ele não tem direito nenhum de se envaidecer. E aqui ele vai explicar por que não tem. Imagina a maioria de nós que somos profissionais e seres medianos, que às vezes porque temos um pouquinho mais ou sabemos um pouquinho mais de determinada área,
a nossa vaidade já se vai lá em cima, né? Um teste interessante para fazer. Peguemos alguns funcionários, 4 ou 5 funcionários que têm a mesma função, e fala assim para um: ó, você vai ser responsável pelos outros, não precisa nem pagar mais. Às vezes essa pessoa se transforma, ela vira alguém tão diferente, ela se transforma. Por quê? Porque ele já acha que tem algo a mais, já está envaidecido, né? Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então aqui tem outra informação importante. Temos esse conhecimento ou adquirimos por nosso mérito, mas alguém nos colocou num lugar. Deus nos permitiu que nós viéssemos no lugar onde esse conhecimento chegasse até nós. Claro que não é ficar parado esperando que o conhecimento venha, o conhecimento tem que ir atrás dele. Mas a gente tem que ter saúde, tem que ter uma condição mínima para ir atrás desse conhecimento. Se Deus, né? Então eu vou repetir: se Deus, seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver. Por sua vez, as inteligências retardatárias, os nossos irmãos, que precisam, de alguma forma, do nosso conhecimento, né? Então, todo aquele que tem um conhecimento em qualquer área, né, nessa amplidão que pode se expressar o conhecimento, ele tem o dever de repassar o conhecimento por missão. Porque se chegou até nós, é porque foi permitido que chegasse. Embora foi com anos e anos e anos de suor e de trabalho. Não existe conhecimento que venha assistindo sériezinha do Netflix. Tem algum problema assistir sériezinha do Netflix? Não tem. Mas passa dias e dias assistindo sériezinha. O dia inteiro assistindo videozinho de 1 minuto no celular. 10 videozinhos, 15, 20, de 1 minutinho. Se alguém conhecer uma pessoa que adquiriu conhecimento, que está melhor assistindo sériezinha da Netflix e assistindo videozinho, brincadeirinha no celular, passe o nome dessa pessoa para mim que eu quero aprender com ela também. Há algum problema em entretenimento? Não. Nós não somos robôs, não precisa ficar a vida toda meditando, até porque se você ficar a vida toda meditando, você também não está trabalhando, não está lidando com as vicissitudes e não está crescendo. Tá? O exagero sempre vai ter uma perda. Temos que cuidar do corpo físico, sim, com a alimentação, com a atividade física, mas eu não posso passar o dia todo fazendo atividade física. Tem mais coisas para fazer. Tem que cuidar da família, tem que cuidar da parte social, tem que cuidar da parte psicológica, tem que trabalhar, tem que conseguir o arroz com feijão. Então, tudo é um equilíbrio. Agora, eu chamo a todos para refletir, para refletirmos. Quanto tempo eu estou ficando assistindo sériezinha, assistindo novelinha e assistindo videozinho que não leva a nada? É uma reflexão. É possível fazer tudo isso? É. Mas eu acredito que tem um exagero. Eu acredito que tem. Cada um reflete e cada um que tem um conhecimento para ver que isso é um exagero, com carinho, com amor, chama lá o parente, chama o irmão, chama a mãe, chama o filho e tenta mostrar outras coisas que não seja aquele ensimesmamento. Eu tive a oportunidade hoje ainda, hoje à tarde, de ver uma mãe, toda terça e quinta eu vejo essa mãe, e ela está cuidando, entre aspas, de um filho que ele tem
Diz ela, eu fiquei sabendo que ele tem um pouquinho de autismo. É tão leve que eu não consegui notar. Não consegui notar. Agora, se me perguntasse assim, ó, quem tem autismo aqui nessa sala, eu acharia que seria a mãe, porque ela fica o tempo todo olhando para um negócio aqui, ela não olha para o filho, ela não olha para ninguém, e ela tem aquela característica de ficar parada e olhando o tempo todo para aquela telinha do celular, né? E a criança de um lado para o outro querendo atenção. Eu vejo isso constantemente, então isso é algo que chama a atenção e que é necessário uma intervenção, né? Uma intervenção com carinho, com amor, com inteligência. Aqui, então, sobre a missão do homem inteligente, é feito uma alegoria, é feita uma metáfora bem interessante. Existe um jardineiro que entrega uma enxada para o seu ajudante, para que o ajudante venha a trabalhar com ele no jardim. E o que o ajudante faz? Vai lá e bate com a enxada no jardineiro. E aqui a espiritualidade pergunta: eu vos questiono, o que deve ser feito com esse ajudante? Notadamente, nós diríamos que teria que ser punido, ou teria que ser expulso desse jardim. Né? Vamos ver aqui nas palavras dele. Que diris desse ajudante? Diris que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então, se hoje o indivíduo tem um conhecimento, se o indivíduo está lá no mundo acadêmico, dizendo que religião é coisa para gente que não tem inteligência, dizendo que a culpa de tudo que está aqui é do cristianismo. Eu escutei isso essa semana ainda. Escutei isso ontem. Que a culpa de tudo que a gente vive, dessas neuroses que tem no mundo hoje em dia, é da família tradicional, que isso deveria de acabar. Família tradicional, cristianismo, igreja. Eu escutei isso ontem. Universidade. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não seria esse como ajudante do jardineiro que está batendo com a enxada na cabeça do jardineiro? É uma reflexão, a metáfora está aqui para ser interpretada. Não levante ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para trabalhar o terreno? Tem ele direito a salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele para quem tudo deve. Então, aí entra a inteligência emocional, entra a inteligência espiritual. Não se trata de condenar, não estamos aqui condenando os outros, né? Eu apenas estou repassando que existem perspectivas que dizem que a culpa de tudo que está acontecendo é da família tradicional. Eu não consigo ver o mundo sem a família. Não consigo ver o homem sem a busca de Deus, sem a busca do religioso, sem a busca do luminoso, do melhoramento pessoal. Então, é importante que a gente faça essa reflexão e saiba que, com o conhecimento que a espiritualidade nos repassa, com o conhecimento do Espiritismo, nós que acreditamos na reencarnação, somente ela é capaz de fazer com que possamos aplicar e entender a nossa inteligência. Somente ela vai fazer aquele auxiliar de jardineiro entender que ele não pode bater com a enxada na cabeça do jardineiro, e sim trabalhar a terra, porque daí ele vai ter direito a salário. Caso contrário, ele será expulso.
e vai ter que voltar, e vai ter que trabalhar, e de repente não vai ter um jardim para trabalhar. Uma situação mais difícil para aprender, para buscar o entendimento. Essa busca de entendimento não tem objetivo punitivo, e sim pedagógico de crescimento, porque qual seria outra forma? É através do desenvolvimento da inteligência, que não é só a inteligência em fazer uma conta matemática, não é só a inteligência em ser um bom líder também, é uma inteligência de saber que eu conheço um pouquinho da lógica, conheço um pouquinho da liderança e sei que tudo aqui é passageiro. Até tem uma palavra que está se usando, impermanente, é a palavra que está se usando bastante agora. Impermanente. Tudo que vemos é impermanente. Passará, inclusive essa nossa pseudo-inteligência, esse nosso pseudo-conhecimento. Só tem algo que continuará, que é aquilo que a gente não vê, que é o nosso espírito, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avançasse. Quem sabe não precisaria nem de Covid. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. A coisa mais simples e lógica hoje, infelizmente, se vê é alguém que começa a ter conhecimento e começar a desprezar a tudo e a todos, achar que nunca vai ficar doente, achar que não precisa de ninguém, começar a desenvolver teorias em cima do quê? Em cima de uma coisa chamada ego. Começa a trabalhar o seu ego. O ego que é passageiro, o ego que é emprestado para esse corpo, para essa existência que foi desenvolvido agora. E esquece de trabalhar o seu self, o seu ser verdadeiro, o seu consciente espiritual. E dentro das experiências religiosas que nós já tivemos e estudamos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um guia para trabalhar, para refletir, um guia filosófico, um guia que não é um guia fechado, que ele abre para outras obras, um guia espiritual, um guia científico e um guia religioso. Religioso, sim. O homem, ele busca o religioso dentro dele, desde o homem primitivo. E com a força do nosso guia e modelo, né? Jesus, que é o nosso guia e modelo, devagarinho nós vamos disseminando, não só nós, todos os cristãos, de todas as religiões, porque Jesus não criou religião nenhuma, ele simplesmente disse: amai-vos, e devagarinho nós vamos repassando às pessoas que nós amamos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, a importância desse consciente espiritual. Hoje então era isso, meus irmãos. Muito obrigado.